Este é John Mills Sharp. Sua esposa grávida e filha estão desaparecidas há alguns dias. Ele está desesperado, tentando encontrá-las e recorreu aos meios de comunicação para ampliar o alcance de sua voz. Juntamente com seus pais, John busca por respostas para encontrar sua amada família. O que ninguém imagina é que ele sabe onde encontrá-las. Anna Mary Camp nasceu em 27 de setembro de 1962, na charmosa cidade de Dunedin, na Nova Zelândia. Desde cedo, a família desempenhou um papel crucial em sua vida. Filha de Lily Gabler, ela tinha 2 irmãos e cresceu em um lar fundamentado na fé cristã. Sua mãe era uma figura ativa na igreja local, transmitindo à filha valores sólidos e uma visão de vida alicerçada na compaixão e no cuidado com o próximo. Ainda na juventude, Anna destacou-se como uma pessoa vibrante e ponderada. Seu carisma natural e sua inclinação para se preocupar com os outros fizeram dela uma figura querida por todos ao seu redor. Combinando espírito independente e uma determinação inabalável, já adulta, Anna decidiu explorar novas oportunidades, deixando sua terra natal para se estabelecer na Austrália. A mudança para Melbourne deu novos horizontes para Anna. Em pouco tempo, ela não apenas construiu um sólido círculo de amizades, mas também alcançou sucesso em sua carreira. Trabalhando em um dos maiores bancos do país, ela demonstrou uma habilidade única para lidar com desafios, tornando-se uma profissional admirada por colegas e superiores. Foi nesse ambiente de realização pessoal e profissional que Anna cruzou o caminho de John Mills Sharp. Ele era um colega de trabalho, 4 anos mais novo que ela, e logo despertou o interesse de Anna. John nasceu em 28 de fevereiro de 1967, na cidade de Mornington, em Vitória, na Austrália. Vindo de uma família unida, ele cresceu com 5 irmãos e sempre foi descrito como um pouco desajeitado. Apesar disso, John era um jovem charmoso, ambicioso e aparentava ser extremamente sociável. Sua personalidade carismática parecia não ter falhas, o que logo cativou Anna. Com o passar do tempo, o relacionamento entre os dois evoluiu rapidamente. Para Anna, John era a personificação do parceiro ideal. Ele parecia compartilhar de suas aspirações e valores, o que a levou a acreditar que poderia construir uma vida feliz ao lado dele. O romance progrediu e os dois decidiram se casar em outubro de 1994. A cerimônia foi um momento inesquecível para todos os presentes, mas especialmente para Anna. Em uma foto capturada durante o evento, ela aparece radiante, vestindo um elegante vestido branco. Seus cachos ruivos brilhavam sob o delicado véu, enquanto ela sorria ao lado de seu marido John. Era a imagem perfeita de um início promissor para um casal que parecia destinado à felicidade. Após o casamento, Anna e John Sharp passaram a viver em diferentes localidades da região de Mornington, na Austrália. John decidiu abandonar sua carreira no setor bancário para se aventurar no mercado imobiliário como corretor. Em agosto de 2002, a alegria do casal parecia completa com o nascimento de sua primeira filha, Grace Louise Camp Sharp. No entanto, logo após o nascimento, uma descoberta inesperada levou preocupação à família. Grace foi diagnosticada com displasia de quadril, uma condição congênita que necessitou de tratamento com um arnês corretivo durante os primeiros 3 meses de vida. Apesar da garantia dos médicos de que a condição não traria problemas futuros, Grace demonstrava um grande desconforto, chorando frequentemente e tendo dificuldades para dormir. Essa situação parece ter gerado tensões no relacionamento entre Anna e John. Anna, uma mãe dedicada, fazia tudo o que estava ao seu alcance para cuidar da pequena Grace, mas mesmo após a retirada do arnês, as dificuldades não desapareceram. Grace continuava enfrentando problemas para se alimentar e dormir, o que afetava ainda mais a rotina familiar. No final de 2002, as preocupações de Anna a levaram a buscar ajuda profissional.
Ela chegou a recorrer ao hospital da maternidade local, onde relatou estar ansiosa e com dificuldades para lidar com a situação. Ao longo de alguns meses, Ana foi internada 3 vezes em busca de alívio para sua ansiedade, descanso e auxílio no estabelecimento de padrões regulares de sono e alimentação para sua filha. Apesar de todas essas dificuldades, Grace crescia saudável, com uma beleza que encantava a todos ao seu redor. Seus olhos brilhantes e os cabelos, que lembravam os da mãe, eram sinais de uma criança cheia de vida e potencial. Em setembro de 2003, a família Sharp comprou uma casa em Mornington, para onde planejavam se mudar em breve. Nesse período, um comportamento inusitado de John chamou a atenção de Ana. Ele adquiriu um arpão de pesca submarina, juntamente com uma lança adicional. Apesar de nunca ter demonstrado interesse por esse tipo de atividade, John passou a testar a arma no quintal, como se estivesse se familiarizando com seu uso. Pouco tempo depois da mudança para a casa nova, Ana recebeu uma notícia que a deixou extremamente feliz. Ela estava grávida novamente. Grace, na época, tinha cerca de 15 meses. Amigas próximas relataram como Ana estava radiante com a chegada de mais um bebê. Entretanto, John não compartilhava do mesmo entusiasmo. Posteriormente, ele confessaria à polícia que a segunda gravidez não havia sido planejada e que ele já se sentia sobrecarregado com apenas uma filha. Esse sentimento de frustração e ressentimento em relação a Ana e a nova criança acabou transparecendo para pessoas próximas à família. Apesar do distanciamento emocional crescente entre Ana e John, a rotina familiar parecia seguir de forma normal aos olhos dos outros. Na noite de sexta-feira, 19 de março de 2004, uma amiga de Ana passou a noite na casa do casal e não notou qualquer sinal de conflito. No mesmo fim de semana, a família participou de uma festa de aniversário de um parente, onde aparentaram ser um casal comum e harmonioso, sem demonstrações de desentendimentos. Na manhã de segunda-feira, 22 de março de 2004, Ana seguia sua rotina habitual. Ela levou sua filha Grace à creche e, como era de costume, manteve contato com sua mãe, que vivia na Nova Zelândia, por uma ligação telefônica. Durante a conversa, não havia qualquer indício de que algo estava errado. Pelo contrário, Ana parecia tranquila e animada, chegando a combinar um encontro com uma amiga para a sexta-feira daquela mesma semana. Ela anotou o compromisso em um calendário que ficava em sua casa, demonstrando que estava planejando o compromisso. Na tarde daquele dia, Ana, que já estava no 5º mês de gravidez, entrou em contato com seu plano de saúde para incluir o bebê que esperava. O bebê era um menino e ela já tinha decidido que seria chamado de Francis. Este simples ato reforça a imagem de uma mãe organizada, dedicada à sua família e claramente envolvida em seus planos de vida. Contudo, foi também o último contato conhecido de Ana com o mundo exterior. Nas horas seguintes, o silêncio e a ausência tomaram conta. Ana não enviou mensagens nem fez chamadas para amigos ou familiares. Essa falta de comunicação foi o primeiro sinal de que algo incomum estava acontecendo. 2 dias se passaram desde que Ana parou de ter contato com familiares e amigos. Enquanto isso, seu marido John foi visto assumindo tarefas que normalmente seriam dela. Na quarta-feira, 24 de março, ele levou Grace à creche pela manhã e também a buscou no final da tarde. Durante esse período, um técnico de televisão compareceu à residência da família Sharp para realizar um concerto previamente agendado por Ana. No entanto, John se recusou a permitir a entrada do técnico, sem oferecer qualquer explicação para a recusa. Esse comportamento levantou suspeitas. Por que John, sem aviso, cancelaria um serviço que Ana havia organizado com antecedência? No dia seguinte, quinta-feira, a amiga com quem Ana havia marcado o encontro recebeu uma ligação inesperada. A surpresa não foi apenas pelo telefonema, mas pelo fato de que quem ligava era John, alguém com quem ela raramente mantinha contato direto. Durante a conversa, John apresentou uma versão dos acontecimentos que parecia desconcertante. Ele alegou que Ana havia decidido ir embora, deixando Grace sob seus cuidados. Para a amiga, a história era totalmente incoerente. Ela conhecia Ana o suficiente para saber que abandonar a filha não era algo que ela faria. Essa declaração de John, em vez de tranquilizar, apenas aumentou as dúvidas e preocupações sobre o paradeiro de Ana.
Na sexta-feira, John decidiu ligar para sua sogra Lily, que vivia na Nova Zelândia. Durante a chamada, ele repetiu a mesma história que contou para a amiga da esposa. Anna havia partido, mas agora adicionou um novo elemento ao relato. Segundo ele, ela teria fugido com um amante e planejava retornar em alguns dias para buscar Grace. John também informou a creche que Grace não voltaria mais a frequentar o local. Essa atitude, junto com as declarações anteriores, deixou a família de Anna em estado de alerta. Para Lily, a explicação de John não fazia sentido. Anna sempre demonstrou ser uma mãe dedicada e uma pessoa responsável. O que ele dizia era incompatível com a personalidade e os valores da filha. Sem saber a quem recorrer, Lily buscou ajuda ao pároco de sua igreja, expressando sua crescente preocupação. O sacerdote, compreendendo a gravidade da situação, decidiu entrar em contato com um policial da comunidade, que se comprometeu a investigar o caso. A princípio, a polícia tratou a situação como um problema conjugal, mas à medida que os dias passavam e não havia notícias de Anna, o desaparecimento deixou de ser algo casual para se tornar motivo de angústia e desespero para sua família e amigos. Durante as entrevistas iniciais realizadas pela polícia da Nova Zelândia com amigos e familiares de Anna, um padrão perturbador emergiu. Todos mencionaram que John não havia reagido bem com a notícia da segunda gravidez de sua esposa. Durante seu relato ao policial, Lily fez uma revelação intrigante. Ela disse que após a lua de mel, Anna confessou em uma conversa ao telefone que achava que talvez tivesse cometido um erro. Antes do casamento, o relacionamento aparentava não ter paixão, mas ela decidiu persistir, esperando formar uma família. A polícia também entrou em contato com John na Austrália e ele insistiu, de forma repetitiva e aparentemente confiante, na versão de que a esposa havia ido embora com um amante. Ele relatou ao policial que no domingo, 28 de março, Anna apareceu em casa, pegou a filha Grace e partiu em um táxi. Intrigado pela ausência de provas concretas que sustentassem o depoimento de John, a polícia decidiu investigar todas as empresas de táxi da cidade. A descoberta que fizeram foi inquietante. Nenhuma corrida registrada naquele dia correspondia ao que havia sido relatado. A aparente inconsistência levantou as primeiras suspeitas sérias sobre a veracidade das palavras de John. Ao mesmo tempo, John parecia estar dificultando a colaboração com as autoridades, evitando contatos diretos e não respondendo prontamente às tentativas de comunicação. Diante da resistência, a polícia neozelandesa reuniu todas as informações obtidas até aquele momento e elaborou um relatório detalhado que foi enviado ao Departamento de Polícia de Mornington, na Austrália. Este, por sua vez, encaminhou o caso para a unidade especializada em pessoas desaparecidas no estado de Vitória. Os investigadores começaram a analisar o caso com grande preocupação. O desaparecimento repentino de Anna, uma mãe de 41 anos conhecida por sua responsabilidade e dedicação, parecia extremamente improvável de estar relacionado a uma suposta fuga amorosa, como sugerido indiretamente pela narrativa de John. Algo definitivamente não se encaixava nessa história. Quando John foi formalmente interrogado pela primeira vez, ele manteve sua história inicial sem mostrar sinais de mudança ou hesitação. No entanto, o comportamento do marido passou a ser monitorado mais de perto pelas autoridades australianas. Essa vigilância logo rendeu resultados estranhos e preocupantes. Alguns dias depois, John foi avistado carregando uma sacola plástica azul e a deixando atrás de alguns arbustos. Depois que ele se afastou, os policiais que faziam seu monitoramento foram até o local e recolheram a sacola. Dentro dela, os investigadores encontraram itens de extrema relevância: o celular de Anna e um cartão de crédito em seu nome. Além disso, John também foi visto descartando o que parecia ser outro cartão de crédito. A polícia também encontrou a carteira de habilitação de Anna nas proximidades. Esses itens pessoais reforçaram ainda mais as suspeitas de que John estava diretamente envolvido no desaparecimento de sua esposa e da filha. A cada nova descoberta, ficava mais evidente que John não apenas escondia informações importantes, mas que também podia estar tentando manipular a percepção pública sobre o caso. No início de abril, Gerald, irmão de Anna, recebeu e-mails que supostamente haviam sido enviados por ela. As mensagens alegavam que Anna precisava de tempo e espaço para si mesma, como se quisesse justificar sua ausência prolongada.
Pouco tempo depois, a mãe de Anna recebeu flores em duas ocasiões diferentes. Uma para celebrar seu aniversário e a outra em homenagem ao Dia das Mães. As flores, supostamente enviadas por Anna, pareciam uma tentativa mal planejada de manter as aparências. Entretanto, nenhuma dessas ações conseguiu convencer os familiares de Anna que ela estava bem ou sequer viva. Para eles, cada gesto parecia ser parte de um plano que tentava encobrir o que realmente tinha acontecido com ela. No final daquele mês, John decidiu aparecer publicamente pela primeira vez para falar sobre o desaparecimento de Anna e Grace. Com uma expressão visivelmente angustiada, ele pediu à comunidade que ajudasse a localizar sua esposa e filha. Essa foi apenas a primeira de várias aparições públicas que ocorreriam nas semanas seguintes. Em entrevistas concedidas a diversos veículos de comunicação, John alegou ter falado com Anna na semana passada e suplicou para que qualquer pessoa com informações entrasse em contato com ele ou com a polícia. Suas declarações públicas eram marcadas por demonstrações emocionais, incluindo lágrimas e súplicas, especialmente quando ele estava na casa dos pais em Melbourne. Ele afirmou com grande pesar que, apesar das dificuldades no relacionamento, seus sentimentos por Anna permaneciam profundos e sinceros. A narrativa apresentada por John parecia cuidadosamente planejada para criar uma imagem de marido desesperado e dedicado. No entanto, para os investigadores, suas ações e palavras despertavam cada vez mais dúvidas. Apesar do aparente sofrimento demonstrado por John, os investigadores logo perceberam que seu comportamento não parecia genuíno. Para a polícia, suas reações emocionais eram uma atuação cuidadosamente calculada. Desde o início, John já era visto como o principal suspeito no desaparecimento de Anna e Grace. Diante disso, ele foi levado novamente à delegacia para mais um interrogatório. Durante as longas horas de questionamento, ele continuou a negar veementemente qualquer envolvimento nos desaparecimentos. No entanto, a pressão policial foi se intensificando. Ao final de junho, as evidências contra John eram suficientes para que ele fosse formalmente preso. Sob um interrogatório rigoroso e exaustivo, John finalmente admitiu sua culpa. Em um momento de confissão que deixou a Austrália perplexa, ele revelou que havia assassinado Anna e Grace. A confissão abalou o país. As manchetes dos principais jornais estampavam o caso e John passou a ser conhecido publicamente como o monstro de Mornington. A brutalidade dos atos também chamou a atenção internacional, alcançando repercussão significativa na Nova Zelândia. Segundo a confissão de John e as informações obtidas pela polícia durante a reconstrução dos fatos, os eventos que circularam essa terrível tragédia foram aterrorizantes. Tudo começou na terça-feira, 23 de março, com uma discussão acalorada entre Anna e John. O desentendimento aconteceu durante a noite e se estendeu até o momento em que decidiram ir para a cama, por volta das 21 ou 22 horas. No entanto, mesmo deitados, o ambiente estava carregado de tensão. Anna, que provavelmente estava exausta pela gravidez e pelas responsabilidades de cuidar de Grace, acabou adormecendo rapidamente. John, por outro lado, permaneceu acordado, dominado por pensamentos amargos sobre a discussão e sobre o estado de seu casamento, que ele descrevia como infeliz e insustentável. Em um ato de desespero e frieza, ele decidiu pôr fim àquilo que chamava de pesadelo. Sem hesitar, John levantou-se da cama, caminhou até a garagem dos fundos da residência e pegou o arpão de pesca submarina que havia comprado recentemente. Em seguida, ele retornou silenciosamente ao quarto onde Anna ainda dormia. Em um ataque brutal, disparou o arpão diretamente contra a cabeça dela, a curta distância. Contudo, ao perceber que ela ainda estava viva e respirava, ele disparou novamente, garantindo sua morte. Em seguida, cobriu o corpo da esposa com toalhas e, demonstrando uma frieza assustadora, foi dormir em um sofá-cama. Na manhã seguinte, John começou a lidar com as consequências de seus atos. Em uma tentativa de remover as lanças que haviam perfurado a cabeça de Anna, ele conseguiu apenas retirar as pontas, desenroscando-as da base. Ainda assim, isso não o impediu de seguir com sua rotina como se nada tivesse acontecido. Com uma frieza impressionante, levou a pequena Grace à creche e, no final do dia, foi buscá-la como de costume.
Durante esse período, John ainda precisou lidar com imprevistos. Quando um técnico de televisão chegou à casa para realizar um serviço, ele recusou sua entrada, temendo que o corpo de Anna fosse descoberto. Em algum momento daquela mesma semana, John tomou a decisão de esconder o corpo de Anna, cavou uma cova rasa no quintal de sua casa e a enterrou. Mas como se suas ações já não fossem frias o suficiente, ele ainda voltou à loja onde havia comprado o arpão para adquirir outra lança. Essa atitude seria posteriormente descrita pelas autoridades durante seu julgamento como um ato de indescritível insensibilidade. Na noite de sábado, 27 de março de 2004, a tranquilidade aparente na casa da família Sharp escondia os horrores que estavam prestes a ocorrer. Após colocar sua filha Grace para dormir, John iniciou um ritual de autodestruição emocional, consumindo uma grande quantidade de uísque misturado com refrigerante. Ele parecia estar anestesiando sua consciência, preparando-se para o ato cruel que estava planejando. Embriagado e fora de si, ele foi até a garagem, onde pegou o arpão e carregou com a lança recém-adquirida, um objeto que em breve seria usado para um propósito macabro. De volta ao quarto de sua filha, John tentou executar seu plano terrível. No entanto, a primeira tentativa falhou e apenas feriu a garota, que acordou imediatamente. Grace, mesmo tão pequena e indefesa, reagiu ao ataque, chorando e gritando devido ao ferimento causado. A cena tornou-se ainda mais angustiante, mas John, insensível ao sofrimento da filha, seguiu em frente e consumou o crime hediondo que planejara. Na manhã seguinte ao crime, John começou a ocultar as evidências de seus atos. Ele foi até uma loja de ferragens local e comprou um rolo de fita adesiva, 2 lonas e uma motosserra elétrica. Demonstrando frieza e premeditação, ele exumou o corpo de Anna e o cortou em 3 pedaços. Ele então embrulhou os restos mortais em uma lona. Depois pegou o corpo da pequena Grace e também enrolou em uma lona. Em seguida, carregou os restos mortais até o aterro sanitário da cidade. Esse local, conhecido por sua vasta extensão e montanhas de detritos, parecia ser um esconderijo adequado para os horrores que ele queria enterrar. Além de se livrar dos corpos, John também descartou o arpão, as lanças, a motosserra e diversos objetos pessoais de Grace, incluindo roupas e brinquedos. Tudo isso fazia parte de sua estratégia para apagar os rastros do crime. A partir daquele momento, ele deu início a uma teia complexa de mentiras, planejada para confundir as autoridades e mascarar sua culpa. Com a descoberta dos crimes, a busca por explicações começou. O que poderia levar alguém a cometer atos tão monstruosos contra a própria esposa grávida e a filha pequena? As motivações por trás das ações de John revelaram-se difíceis de decifrar, mas especialistas apontaram para uma combinação de fatores que culminaram na tragédia. Entre os principais motivos, destacavam-se os problemas conjugais. Em uma avaliação psiquiátrica realizada após sua confissão, John tentou justificar o assassinato de Anna, alegando que sua esposa apresentava um comportamento instável. Ele descreveu Anna como uma pessoa que alternava entre momentos de afeto e períodos de frieza emocional, o que ele usou como uma desculpa para seus próprios atos. Além disso, John falou de seu casamento como uma relação sem amor, marcada por ressentimentos e frustrações. Ele expressou um desconforto profundo com a independência de Anna, afirmando que ela usava as calças na relação, uma metáfora que revelava sua insegurança e a sensação de que seu controle estava sendo ameaçado. A notícia dos crimes abalou profundamente as famílias envolvidas. A família de John, incapaz de compreender a monstruosidade de seus atos, rapidamente se distanciou dele, repudiando suas ações. Por outro lado, direcionaram seu apoio à mãe e aos irmãos de Anna, que ficaram devastados pela tragédia. Enquanto isso, as autoridades iniciaram uma operação de busca meticulosa no aterro sanitário de Mornington. Os policiais vasculharam toneladas de lixo usando pás, rastelos e máquinas pesadas, enfrentando condições adversas, incluindo mau tempo e o desafio de explorar um local tão vasto e inóspito. A determinação era encontrar os corpos de Anna e Grace, além de qualquer outra evidência que pudesse estar relacionada aos crimes, como o arpão e a motosserra que John havia utilizado para ocultar os rastros de sua brutalidade.
Após 3 semanas de intensas buscas, na manhã de 7 de julho, a polícia fez uma descoberta que mudaria o rumo das investigações. A cerca de 2 metros de profundidade em um aterro sanitário foram encontrados o que as autoridades chamaram de objetos de interesse. No dia seguinte, câmeras de diversos veículos de imprensa capturaram imagens da equipe policial reunida em torno do que parecia ser um saco de cadáveres azul com zíper. O clima de suspense aumentou à medida que a notícia se espalhava. Mais tarde, naquela mesma noite, as autoridades confirmaram que haviam encontrado restos mortais, mas naquele momento não divulgaram se os mesmos pertenciam a Anna ou sua filha Grace. Com o avanço das investigações, a polícia emitiu um comunicado oficial explicando que exames adicionais seriam necessários para determinar a identidade das vítimas. Paralelamente ao achado, a família de Anna, residente na Nova Zelândia, foi notificada da descoberta, intensificando a comoção que já tomava conta do caso. Enquanto isso, as movimentações no aterro continuaram atraindo a atenção da imprensa. O avistamento de um padre e um patologista no local levou a especulações de que os corpos realmente seriam de Anna e Grace. Dias depois, os exames confirmaram o que muitos já temiam. Os restos mortais pertenciam à mãe e à filha, pondo um fim à esperança de encontrá-las vivas. Antes do final daquele mês, os corpos de Anna e Grace foram levados para Dunedin, na Nova Zelândia. Em 22 de agosto de 2004, exatamente 5 meses após o trágico duplo homicídio, uma cerimônia comovente foi realizada na Catedral de São José, em Dunedin, para velar Anna, Grace e Francis, o bebê que Anna esperava. O evento reuniu cerca de 200 pessoas, entre amigos, familiares e membros da comunidade local, que foram prestar suas últimas homenagens às vítimas. O padre que conduziu a cerimônia buscou levar conforto aos presentes em meio à dor. Ele destacou a importância de proporcionar um sepultamento digno a Anna e Grace, que agora poderiam finalmente descansar em paz. Durante o velório, os irmãos de Anna falaram em nome de sua mãe, que estava devastada e incapaz de discursar. Em suas palavras, os irmãos expressaram profunda gratidão pelo apoio recebido de familiares, amigos e da comunidade, tanto da Nova Zelândia quanto da Austrália. Meses depois, em fevereiro de 2005, John finalmente admitiu sua culpa perante o tribunal. A confissão revelou detalhes sombrios sobre sua personalidade e suas motivações. Um psiquiatra que o avaliou descreveu John como uma pessoa socialmente inepta, dependente, passiva e emocionalmente retraída. Segundo o especialista, ele era incapaz ou relutante em enfrentar os problemas que surgiam em sua vida. O curioso é que no começo do vídeo, John teve uma descrição totalmente diferente dessa, e foi esse comportamento que atraiu Anna. O que não ficou claro é se ele fingia ter esse comportamento em seu cotidiano, se foi algo que ele usou para conquistar a colega de trabalho, ou se esse comportamento errático se desenvolveu ao longo dos anos de casamento. Na minha opinião, baseado nos eventos que ocorreram, eu acredito que ele fingia ser alguém que não era, e acabou se relacionando com Anna e não conseguiu manter a máscara por muito tempo. Anna percebeu isso, mas decidida a construir uma família, infelizmente, continuou o relacionamento com alguém que não demonstrava amor por ela. Durante os depoimentos, John revelou que acreditava ser impossível resolver as dificuldades que enfrentava em seu casamento de outra forma, que não fosse eliminando sua esposa. Ele também mencionou que sentia um forte ressentimento em relação à independência dela, o que agravava ainda mais seus conflitos internos. Quando chegou o momento da audiência de sentença, John exibia sinais visíveis de nervosismo. Respirava de forma irregular e suas pernas tremiam constantemente enquanto esperava pelo veredito. O juiz, ao proferir a sentença, descreveu o assassinato de Anna como um ato de extrema brutalidade e destacou que o assassinato de Grace foi cometido com o único propósito de ocultar o crime inicial. A sentença foi severa. John Mills Sharp, de 38 anos, foi condenado a 2 penas de prisão perpétua, com um período mínimo de 33 anos antes de qualquer possibilidade de liberdade condicional. Ao ouvir o veredito, John abaixou a cabeça e enxugou os olhos, visivelmente abalado. Enquanto isso, em Dunedin,
a mãe de Anna assistia à audiência de sentença por meio de uma videoconferência, acompanhada de outros familiares. A decisão judicial deu à família uma mistura de alívio e dor. Após meses de espera, a justiça foi feita, mas o vazio deixado pelas perdas irreparáveis continuava a pesar sobre todos que conheciam e amavam Anna e Grace. Após o julgamento que decidiu o destino de John Sharp, a atmosfera no tribunal era densa, carregada de emoções intensas. Os pais de John não hesitaram em classificar os crimes do filho como horrendos, uma palavra que refletia o peso das atrocidades cometidas. Ao deixar o tribunal, Valerie Sharp, a irmã de John, foi flagrada em lágrimas, visivelmente abalada. Mesmo assim, reuniu forças para enfrentar a imprensa. Com o apoio constante de seu marido, que a amparava física e emocionalmente, Valerie leu uma declaração cuidadosamente preparada. Em suas palavras, Valerie destacou que a sentença aplicada era justa e que seu irmão deveria arcar com as consequências de seus atos monstruosos pelo resto de sua existência. Seu discurso, ainda que breve, transparecia a complexa mistura de dor e resignação diante da brutalidade do ocorrido. Outra voz que se ergueu em meio ao caos emocional foi a de Amanda, uma sobrinha de John. Ela condenou seu tio John por ter destruído 3 vidas preciosas e ainda expressou solidariedade à família de Anna, residente na Nova Zelândia. Suas palavras também incluíram agradecimentos sinceros às autoridades policiais de Vitória e da Nova Zelândia pelo árduo trabalho de investigação que culminou na resolução deste crime tão bárbaro. O caso envolvendo a família Sharp não apenas abalou os entes próximos, mas também deixou cicatrizes profundas em toda a comunidade. A brutalidade dos crimes gerou reflexões inquietantes sobre os limites da natureza humana e despertou debates sobre questões sociais importantes, como o reconhecimento e o combate à violência doméstica. A história de Anna, Grace e Frances foi um lembrete sombrio de como tragédias familiares podem ocorrer silenciosamente, sem que os sinais de alerta sejam devidamente notados. A frieza e a crueldade que John demonstrou em seus atos chocaram tanto as autoridades quanto o público em geral. O caso rapidamente se tornou um ponto de partida para discussões sobre as motivações que levam uma pessoa aparentemente comum a cometer atos tão hediondos. Seria possível que a maldade estivesse sempre presente em John, mascarada por uma fachada de normalidade? Ou suas ações foram alimentadas por anos de frustrações e impotência que culminaram em um ponto de ruptura irreversível? Mesmo com todos os detalhes deste caso sendo apresentados, é impossível não questionar as nuances por trás dessa tragédia. A verdadeira natureza de John Sharp permanecerá um mistério a ser debatido, e suas atitudes monstruosas nos deixam questionando. Mesmo com sua condenação, foi feita justiça para Anna, Grace e Frances. O peso dessas perdas tão irremediáveis encontra algum alívio na condenação de John? Assista, analise e deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal para receber outros vídeos sobre casos que nos fazem questionar a racionalidade do ser humano. Se puder, deixe seu like neste vídeo e compartilhe para que outras pessoas tenham conhecimento do tipo de monstro que John Sharp se mostrou ser. Obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.